Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito para desconstruir os tabus que você ouviu até hoje no meio médico. A apresentação tá um pouco diferente, né? A voz tá um pouco diferente, o chiado tá um pouco diferente hoje, mas isso é porque hoje eu, Gabi, uma das hosts aqui do nosso podcast, sou a apresentadora oficial. Sabe por quê? Porque o nosso entrevistado é o nosso querido Bernardo Prete, cirurgião geral médico formado pela Universidade Federal Fluminense, alô Nikit, cirurgião geral pelo IANSP, ex-residente de urologia e o futuro Steve Jobs da medicina. Claro, falando da calvície, né, gente? Amor, obviamente. Pô, sacanagem, bicho. Eu tava todo feliz Não, amor, com a apresentação. calma. Eu tenho que continuar, que é lindo, maravilhoso. Oh. Meu noivo, não é mesmo, gente? A gente tem que fazer um agrado. O jabá. Mas é isso, é o jabá, exatamente. Hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente, porque conversando com ele sobre os episódios que a gente já gravou até agora, a gente falou aí de várias empresas de sucesso, né? A gente falou sobre o Cardio Papers, a gente chamou o Vitão aqui para contar um pouco da história dele dentro da Além da Medicina, a gente falou sobre o PDC, O Michael. a gente chamou o Michael para falar contar um pouco da história dele, falar um pouco de como surgiu Finanças Dominadas. Foi um episódio incrível, inclusive. Mas a gente nunca entrou a fundo sobre o nosso querido Mentoria Residência. Então a gente sabe que tem muita gente, muita gente que ouve aqui o DesconstruCast e que é aluno da mentoria. Então, pensando por esse lado, essa foi uma ideia minha e eu acho que vai ser muito interessante para vocês, principalmente porque a gente tá entrando aí na reta final de estudos, né, amor? Confesso que eu tô um pouco aliviado depois da revelação dessa pauta, porque a Gabi falou, amanhã a gente vai gravar podcast e a pauta é surpresa. Aí, cara, a pior coisa do mundo pra um aquariano é falar, ó, tem uma coisa pra te contar, mas não vou revelar. Gente, ele Eu morre. fiquei sofrendo, aí eu fiquei pensando, caraca, vai ser eleições de 2022, Lula e Bolsonaro. Puta que pariu, vai ser não difícil, vai ser tanta justa. polêmica assim, né? Mas agora eu tô feliz que a gente vai falar de residência. E eu acho que é legal a gente falar que, pô, por mais que o Mentoria Residência esteja aqui e tudo mais, eu acho que a gente também consegue trazer dicas, insights pro pessoal que vai fazer prova de residência em 2023, porque afinal 2024. a gente tá agora em setembro, né? É a reta final. Então começa aí os intensivões da vida, galera fazendo prova doidado, daqui a pouco começa a sair edital de todas as instituições, algumas inclusive já até saíram, né? Com certeza. Causando polêmica aí entre a galera. Então acho que vai ser bastante proveitoso, principalmente para vocês que estão passando por essa fase agora. E lembrando, né, amor, que é uma fase mesmo. Acho que a gente começar falando disso é muito importante, porque, pelo menos na minha preparação, entender que era uma fase tornou tudo mais, não leve, mas tudo mais fazível, digamos assim, né? A gente tira um pouco aquele peso de que, meu Deus, a minha vida tá dependendo disso. Então, eu acho que eu queria saber, na verdade, ele não sabe nenhuma das perguntas de hoje, viu, gente? Tô aqui esperando a pergunta. Mas eu queria saber se na faculdade você sempre imaginou ou você sempre recebeu esse feedback de que você ia um dia ensinar pessoas, de que você ia um dia mentorar pessoas. Olha, se a gente for olhar pro início da faculdade, talvez eu fosse o cara menos cotado pra ensinar alguém. Cuidado com o que você vai falar, não, Bernardo. Aqui a gente joga aberto, aqui a gente fala a verdade. Exato. Então, assim, o meu início de faculdade, ele não foi, vamos dizer assim, um início perfeito. Porque eu acho que eu entrei na faculdade muito imaturo em relação a muita coisa, né? Cheguei na Federal Fluminense, eu vim de uma reclassificação, passei ali no vestibular, naquela bacia das almas ali, fui um dos penúltimos. Na verdade, eu fui um dos primeiros, de trás pra frente, e acabei entrando no segundo semestre. E aí, antes de entrar na faculdade, eu acabei fazendo um intercâmbio pra Califórnia, então eu tava vivendo uma vida muito boa lá, e aí aterrissei aqui de faculdade no primeiro período de medicina. E aí cheguei com algumas manias, assim, do ensino médio e do intercâmbio que eu tinha vivido. A primeira delas é que eu chegava de skate na faculdade. Só que, na verdade, tem um detalhe importante aqui. Céu. Olha a cabeça, né? Ainda bem que eu já falei sim, não é mesmo, pessoal? Brincadeira, hoje... amor. amor. É brincadeira. Que pedrada já pra começar o podcast. Brincadeira. Mas uma coisa que lá na Califórnia eu peguei o hábito foi andar de skate. E aí, eu falei, pô, eu vou chegar lá garotão, né, da Califórnia, vou tirar uma onda na faculdade. E aí eu chegava de skate na faculdade. Só que a UF, pra quem não sabe,
ela é no topo de uma ladeira ali. Não dá pra você ir de skate. Ou se dá, você vai chegar lá todo suado, todo cansado. Então, Era só a mala, fala a verdade. O que eu fazia? Eu andava uns 50 metros de skate até o ponto de ônibus. Pegava o skate debaixo do braço. E aí ia pra faculdade, chegava lá com o skate, não sei o quê. Garotão. Sem suar nada, assim, ó. Tranquilo, limpinho. Cheirosinho. E aí tirava essa onda de skate. Então, eu acho que eu não era o estereótipo do aluno que iria ensinar alguém. No início, eu não gostava das matérias do primeiro período. O início da faculdade, até pelo menos eu chegar ali na anatomia, que a gente tem ali no segundo período, eu, sinceramente, não me identifiquei com nada. Bioquímica. Mas eu acho que isso é a regra, né? A gente tinha aula de botânica, velho. Então, assim... Os primeiros períodos são bem complicados. Eu não era o estereótipo do aluno que ia dar certo na medicina. Naquela época tava acho que era aquele, sei lá, um joguinho de... Não era Candy Crush, não. Era um de zumbi que você tinha que ficar pulando no iPhone. Então, eu ficava jogando esse joguinho o dia inteiro na aula. Colava nas provas no início. Então, eu definitivamente não era a pessoa ideal para se modelar e que o pessoal acreditaria que eu viraria... vamos dizer assim, professor, educador, empreendedor e especialista em preparação para residência. Tá, mas ok, isso foi no começo, nos primeiros períodos, mas você participou de alguma atividade dentro da faculdade, né? E quando foi isso? Mas alguma atividade de ensino mesmo, que você era o responsável? Você falou muito de liderança no evento do PDC que teve nesse último final de semana. Então, você falou que, às vezes, você ter uma pessoa que aprende com você te põe num papel de líder. Quando foi que você assumiu esse primeiro papel de líder na sua vida? De ter que ensinar alguém? Isso é legal, porque aí eu ia começar a construir como que esse jogo virou, né? Então eu comecei assim, eu tive a sorte de, dentro dessa minha turma de faculdade, encontrar pessoas muito boas e essas pessoas se tornarem meus amigos, as pessoas mais próximas ali de mim. E essas pessoas me inspiraram a me tornar melhor, né? É aquela velha regra de você... É o ambiente, é a média das pessoas com quem você mais convive. E eu sou uma pessoa competitiva. Eu não gostava de ser o pior da sala, ou ser o cara que, vamos dizer assim, que ninguém dá nada. Então eu comecei a me dedicar um pouco mais a partir do momento que aquele interesse pela medicina começou a despertar em mim. Isso começou com a anatomia. A anatomia foi uma coisa que me deixou, assim, fascinado no início da faculdade. Eu gostei tanto que eu me candidatei a virar monitor de anatomia. Gostava muito da parte de dissecção, já tinha a ideia de fazer cirurgia, acreditava que aquilo ali estava super alinhado. Então eu entrei na anatomia. E foi na anatomia que eu comecei a, de fato, estudar mais, até porque quando você tem a responsabilidade de ensinar, é totalmente diferente quando você tem que, vou passar numa prova. Então vou estudar ali na véspera, vou fazer aquele plano JK, 50 anos em 5, e passar nessa prova. Mas quando você tem a responsabilidade de ensinar, o peso é outro. No final do dia, ensinar é a melhor forma de você aprender. Exatamente. Né? E aí, foi ali que o jogo começou a virar para mim. E na anatomia, a gente teve, vamos dizer assim, a oportunidade de encontrar um orientador que incentivava muito atividades fora da monitoria. Então, foi através do ensino da anatomia que a gente teve acesso aos nossos primeiros projetos de iniciação científica. A gente apresentou, o nosso grupo ali de monitores, mais de 60 trabalhos em congressos nos 2 anos seguintes em relação ao início da nossa monitoria. Então, foi uma coisa que foi muito incentivada. E foi ali na anatomia que também começou o nosso primeiro projeto de educação. Eu não sabia que aquilo ali talvez seria semente para lá na frente se tornar o mentoria residência. Mas hoje, olhando de trás para frente, né, e aí parafraseando o Steve Jobs, que eu cito acho que em todo podcast, os pontos só se conectam de trás para frente, a gente teve a oportunidade de começar um projeto de empreendedorismo ali. O que a gente bolou? O nosso ensino da anatomia era muito pautado no cadáver, né? Então, você ia lá para aquele ambiente, aquele formol ali. Deus é mais. Eu fui monitora de anatomia eu sinto o cheiro também. Até hoje, até sabia? Hoje, exatamente. E se eu chegar lá, eu acho que vai ter uma memória afetiva muito... Se eu fechar os olhos, eu consigo lembrar do ardidinho do nariz, assim. Aquele ardidinho que ficava o resto do dia, quando você ficava o dia inteiro no laboratório de anatomia. Então, e eu tenho rinite alérgica. Então, imagina como é que era pra mim ser monitor de anatomia. Cara, eu sofria. Mas foi ali que começou o nosso primeiro projeto de empreendedorismo. E justamente baseado naquela dor de, cara, aprender anatomia, se você não gosta... Ficar ali naquele formol, naquele ambiente, é um negócio desconfortável. Como é que a gente pode tentar mimetizar o ensino da anatomia
para casa, para o aluno poder estudar em casa com o máximo de realidade possível. Na época existia um software, né, de anatomia 3D, e a gente começou a gravar aulas baseado no uso desse software. E na época não existia esse negócio de marketing digital, curso online, nada disso. Isso era 2012, tem 10 anos. E a gente começou a gravar. E aí o nosso professor, ele era um cara bastante exigente. Então ele queria que a gente gravasse em inglês e em português. Então a gente começou a gravar aula de anatomia em inglês e em português usando esse software. E o tanto que isso deve ter melhorado seu inglês, né? Não, melhorou muito. E aí são os ganhos secundários, né, do projeto. Sim. E ali eu aprendi muita coisa. Principalmente o que não fazer. Porque o que a gente começou a fazer? A gente começou a gravar a aula, mas sem um objetivo muito claro da proposta de valor. Sem saber do que aquilo iria virar. Sem saber, na verdade, acho que vocês pularam a regra número 1 do marketing e de quando você vai colocar um produto na rua, que é saber se o povo tem interesse naquilo, né? Exato. A gente achava que era só gravar o curso e que, nossa, todo mundo ia correr atrás disso. E aí vocês gravaram o curso todo? Nossa, a gente gravou uma série de aulas. A gente passou meses pensando na metodologia, negociando licença. Cara, toda a parte difícil e chata a gente resolveu primeiro. E a parte legal, depois a gente vê. Só que ensinou muita coisa pra mim. Sim. Porque eu vi qual caminho não seguir. Na época, a gente até chegou a ter uma negociação em aberto com a Elsevier para licenciar o nosso curso. Acabou que não foi pra frente. Mas ali, eu aprendi muita coisa. Primeiro que eu aprendi a dar aula. Porque eu gravei um monte de aula. Eu dei muita aula presencial. Eu tive que desenvolver um pouco a minha oratória, a minha didática. Depois, obviamente, eu continuei sendo monitor de outras disciplinas. Então, fui monitor de cirurgia, fiz iniciação científica. Então, muito do aprendizado do Bernardo que existe hoje foi construído durante a faculdade a partir dessas experiências. Eu falo muito isso para a turma que acompanha a gente, que o mais legal não é o ponto que dá no currículo, na residência, de você publicar um artigo ou de você ser monitor. É a jornada, é tudo que você aprende. É a experiência, né? Que você tira daquilo ali. Você ser monitor, você ser convidado para gravar aulas em português e em inglês, você desenvolver um aplicativo, enfim, você realmente vai para outros caminhos, desfoca um pouco daquilo de estudar e tirar nota boa na prova, estudar e tirar nota boa na prova e passar o ano da faculdade, esperar a faculdade acabar. Você para de ancorar as coisas em tudo que tá no futuro, né? E uma coisa legal da gente falar aqui, pegando esse seu relato, é que, e é uma frase que eu gosto muito, tem estado muito na minha cabeça nos últimos meses, assim, que tudo que a gente passa nos prepara pra tudo que a gente um dia vai passar. Nossa, olha o corte aí, ó. Não, mas é sério, porque eu passei pela mesma coisa. Eu também fui monitora de anatomia, também fui monitora de técnica operatória, não segui nada disso, mas tudo que eu aprendi a dar uma aula na prática quando eu fui monitora de técnica operatória e eu tinha que ensinar os meus calouros, na época, a operarem. Eu tinha que, na anatomia, eu tinha que ensinar os meus calouros a anatomia. Eu era responsável pelo aprendizado. E aquilo não acabava na faculdade, não. Eu acho que esse tipo de atividade dentro da faculdade, eu sei que a gente quase não tem tempo, a faculdade de medicina é uma faculdade puxada, a gente ficar se enfiando em 1 milhão de atividades extracurriculares é complicado, mas o tanto que isso traz pra gente, o tanto que isso agrega pra gente, porque eu acho que o senso de responsabilidade mesmo, ele começa quando você assume um papel desse. Pô, eu sou responsável por ensinar as pessoas que começaram agora, que estão 1 ano abaixo de mim, aquela disciplina. Eu sou responsável por melhorar o aprendizado daquelas pessoas. O quanto eu quero, né, desenvolver o aprendizado, o quanto eu quero desenvolver a minha didática, a minha oratória. Então, enfim, eu acho que eu não me arrependo de nenhuma dessas monitorias que eu fiz. Foi puxado pra caramba, porque a gente realmente tem... As semanas de prova continuam, a faculdade continua, a vida fora da faculdade segue. Mas pra mim, foi um período de extremo aprendizado. E agora, pelo que você tá contando pra gente, na verdade, a mentoria residência começou lá em 2012, quando o Bernardo, que ia de skate pra faculdade, resolveu virar monitor de anatomia. Tô errada? Não, exatamente isso. O único ponto é que na época eu não sabia, né? A gente nunca sabe, né? Exato. A gente nunca sabe. E tá, beleza, você entrou na monitoria, aí você melhorou aí parou de skate pra faculdade? Parei. Tava passando vergonha, né? Tá. O pessoal descobriu o meu esquema ali, ó, me viu entrando no ônibus um dia, aí revelaram o meu segredo. E eu quero saber uma coisa, sobre método de estudo. Afinal, o que você ensina para as pessoas é metodologia de estudo, né? Não é teoria médica,
mas como a pessoa estuda, como a pessoa deve estudar aquela teoria médica, principalmente focada para um objetivo que é a prova de residência. E como foi? Quando você começou a estudar para a prova de residência na faculdade? Como que você desenvolveu essa sua metodologia, que o método ERAS é uma metodologia sua, do Bernardo Pretti? Como foi que isso começou? Boa. Isso começou da forma como as coisas têm que ser começadas. Errando e aprendendo. Porque o que aconteceu? Seria muito bonito eu contar aqui que durante a faculdade eu descobri uma metodologia maravilhosa e que me ajudou muito. Não foi assim que aconteceu. Na faculdade eu estudava como a maioria dos estudantes de medicina estudam. Assistindo às aulas, prestando atenção em uma coisa ou outra ali, pegando o resumo do coleguinha nerd que faz aquele resumo clássico. Lá na faculdade a gente tinha os resumos, assim, famosos do Eduardo. Exatamente. Que inclusive é um dos fundadores do Whitebook. Então a gente usava esses resumos para estudar. Batendo cabeça, estudando de véspera, fazendo tudo aquilo que, vamos dizer assim, que eu sei que não funciona tão bem hoje. Só que na época ninguém me alertava que existia uma forma diferente de estudar. Não existia acesso a esse conhecimento que a gente tem hoje de internet, YouTube, Instagram, essa quantidade de informação que a gente recebe em relação a isso hoje. E aí quando eu comecei a me preparar para residência, que foi no 5º ano, então eu já sabia que residência era uma prioridade para mim, eu queria passar num lugar bom, eu não tinha uma disciplina de estudos, então o que eu pensei? Cara, eu vou fazer uma preparação de 2 anos, porque no primeiro ano eu posso, vamos dizer assim, adaptar a minha estratégia, ver o que melhor funciona, o que melhor não funciona para mim, e aí no 6º ano eu chego voando. Ok, esse era o plano. Mas o que aconteceu na verdade? No 5º ano, foi tragédia atrás de tragédia, cara. Porque, primeiro, a vida não para porque você vai estudar para residência. Então, o internato continua acontecendo, os problemas continuam acontecendo, a vida está acontecendo e é mais um desafio que é inserido. E aí você tem que manejar esses pratinhos. E da forma como eu estudava, na época que eu me matriculei no cursinho para residência, comecei um preparatório, cara, era muito ruim, porque eu tava no internato estudando A e o cursinho tava dando B. Eu sofri com essa mesma coisa. Você não consegue, e não tinha a possibilidade, não, mas eu quero estudar. Não pode. O nosso cronograma é isso aqui, tá escrito em pedra e você tem que estudar isso aqui. E não fazia o menor sentido aquilo pra mim. Sei lá, você tá no internato de GO e tá estudando nefrologia. Ok, que uma coisa ou outra pode ter a ver, mas na maior parte das vezes não fazia sentido. Então era como se você tivesse 2 jornadas de estudo ali que não conversavam entre si. Então já tem o desafio do tempo. O internato é puxado, você faz outros projetos, você faz iniciação científica, estágio, etc. E em que momento você vai estudar? Além de tudo, existia um outro problema, que era o excesso de material. Então, era aulas longas, de 3, 4 horas, presenciais na época. 4, mais, né? 6 horas. 6 horas de aula. E no intensivo, acho que era, sei lá, 10 horas de aula. Horas, um negócio assim, que hoje não entendo como isso funciona, não entendo essa metodologia. Você e eu preferi chegou a ter uma leve surtada, assim, nessa época? Porque nossa, demais. Eu tive várias crises de ansiedade. Demais. Provavelmente a gente fez o mesmo cursinho, né? Aquele que não pode ser mencionado. Não, brincadeira, gente. Mas eu fiz o mesmo cursinho. Gostei muito. Acho que, assim, me trouxe uma base teórica muito boa, né? Aumentou, na verdade, a minha base teórica na época. Mas eu tive várias crises de ansiedade no início do internato, no começo do 5º ano. E eu acho até legal a gente falar isso, porque muitas pessoas devem passar pela mesma coisa. Eu sempre fui muito certinha, assim, muito de seguir o cronograma, sabe? E eu sou até hoje, você sabe. Quando as coisas fogem ao meu controle, eu tendo a dar uma leve tropeçada, né? Porque eu gosto muito de ter as coisas embaixo da minha asa. Então, quando eu comecei o 5º ano, e aí eu vi que eu não ia dar conta de uma apostila por semana, de um tema por semana, estando num internato completamente diferente, eu dei, assim, uma leve surtada mesmo. Eu falei, gente, não, como assim eu não vou dar conta? Eu não vou dar conta. E o que eu faço? Eu estudo o quê? Você tá rodando... Na minha faculdade, a gente fazia, no 5º ano, internato de ambulatório e posto de saúde, apenas. Então, eu não tinha internato hospitalar. E aí, eu tava estudando lá, sei lá, diálise. Sabe? Eu não via aquilo no meu dia a dia, no 5º ano. E aí, eu cheguei pra uma professora minha, na época, conversei com ela e falei, eu preciso saber, você fez também esse cursinho na sua época, né? O que eu vou fazer? Como que eu lido com isso? Porque eu estou surtando. E na época eu não fazia terapia, então, né? Começa aí o primeiro erro. Difícil, né? Mais difícil ainda. Ela falou, deixa eu te falar uma coisa. Isso aí serve pra você ter embasamento.
Você tem que ir para as aulas, você tem que prestar atenção. Se o seu jeito de aprender é fazendo resumo, na época eu fazia resumo ditado. Se o seu jeito de aprender é fazer resumo, faça seus resumos. Mas se desprenda da responsabilidade de dar conta de uma apostila por semana, de um tema por semana, porque você não vai dar conta de ler uma apostila inteira, fazer resumo, fazer as 90, 100 questões que tem no final da apostila e dar conta do seu internato. E tá tudo bem. Estuda aquilo que você vê. Então, por exemplo, você atendeu hoje um paciente com uma diabetes completamente descompensada. Tá bom, então chega em casa, estuda isso, Total. Vê as complicações do diabetes, vê o que o seu paciente tinha, como você tratou, o que ele tá recebendo. E tenta, primeiramente, aprender a ser médica na prática. Aproveita o seu internato para ver as situações que você vai ver depois que você se formar. Desprende, esquece essa história do cursinho. E, gente, de verdade, eu vou até mandar um beijo pra Sabrina, que foi essa minha professora que falou isso, que é maravilhosa. E que abriu minha cabeça, sabe? Eu acho que eu só consegui viver o meu 5º ano e no final de contas, no final, assim, quando eu vou olhar pra trás, o 5º ano foi o melhor ano da minha faculdade por conta dessa conversa. Porque no início mesmo, os 2 primeiros meses, eu tava assim, piradinha. Eu acho que é legal porque o fracasso te mostra o caminho, a falha, o erro te mostra o caminho ao te mostrar exatamente o que não é o caminho. Exato. Foi exatamente isso que aconteceu pra mim. Porque parece que quando, sei lá, muitos preparatórios pensam como eles vão compilar o conteúdo, e eles fazem muito bem, né? Eles entregam aula de qualidade, materiais bonitos, bem estruturados, mas parece que é dissociado da realidade do aluno que está ali se preparando. Sim. A gente não tem a nossa vida apenas para se preparar para a residência. Pelo contrário, normalmente a residência no 5º ano nem é a sua prioridade, e ela se torna a sua prioridade ali no último ano de preparação. Então, eu acho que esse é o grande erro que muita gente comete aí fora quando pensa em preparatório para a residência. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Porque não dava para dar conta, a apostila começava a atrasar, mesmo que eu tivesse me dedicando, mesmo que eu tivesse me esforçando, mesmo que eu estivesse estudando mais do que eu estudava na faculdade sozinho, era inviável dar conta daquele volume de aulas, daquele volume de apostilas. E aí chegou um momento que eu simplesmente larguei de mão. Eu não vou seguir mais cronograma. Aquilo ali foi libertador para mim. Então e aí foi muito legal, porque no 5º ano eu tive a oportunidade de fazer um estágio no exterior, lá em Cambridge, numa faculdade excelente. E aí, imagina, eu já estava atrasado quando eu fui. Quando você voltou... cheguei lá, eu falei, cara, eu não vou ficar lendo apostila aqui, sendo que eu, tem um baita hospital, um baita serviço de emergência para aprender de verdade, ver essa realidade. Então, eu simplesmente larguei mão de residência, ignorei que existia prova de residência daqui a 1 ano e meio, e falei, vou focar no hospital. Vou focar em estudar os temas de emergência, em aprender, discutir os casos com chefes. E, cara, foi excelente, porque foi o melhor estágio. Foi o estágio onde eu mais aprendi medicina, acho que em toda a minha faculdade. Só que quando eu voltei, né, aquele negócio que você joga tudo pro alto e aí você volta pra recolher. Né? Exato, aquele meme. E aí eu vi exatamente isso. E aí tive uma sacada muito boa, que foi o seguinte. Era outubro quando eu voltei. Eu não formava naquele ano, eu era turma de meio do ano seguinte, então eu só fazia prova no final do ano seguinte. Só que eu falei, cara, eu vou fazer um desafio aqui comigo. Era outubro, ia ter a prova da SES Rio em janeiro, em 3 meses. E eu falei, vou fazer a prova como treineiro. E vou fazer como se eu fosse pra valer mesmo. Pra tipo, cara, eu quero aproveitar esses 3 meses aqui pra dar um super gás nos estudos e tentar passar nessa prova, tentar pelo menos ter um resultado satisfatório. E acho que até pra medir o seu nível ali, né? Pra você fazer um diagnóstico, o quanto você deveria se preocupar no 6º ano. O quanto tava ferrado pro 6º ano. Exatamente. E aí, eu aprendi muito com o que eu fiz no primeiro semestre e principalmente com o que eu não deveria fazer. Então, aquela história de ter que consumir todo o material, desapeguei daquilo. Comecei, aí, na época não existia nada das funcionalidades que a gente tem hoje no programa Mentoria Residência. Eu peguei um caderno, não sabia mexer no Excel também. Então, eu peguei um caderno e comecei a mapear os principais temas que caíam naquela prova. Tipo, na mão mesmo, na unha. Pegava a prova e ia classificando. Caiu uma questão aqui de parto, caiu uma questão de trauma em cirurgia. Então, eu tinha ali acesso aos temas que mais caíam na prova. Você montou o seu próprio projeto X num caderno. Exato. Entendi. E aí, além disso, esse caderno também era meu diário de bordo. O que eu fazia? Eu olhava para essa tabela que eu tinha ali, dos temas que mais caíam, e eu ia estudando cada um deles, em ordem, vamos dizer assim, do mais prevalente para o menos prevalente, dia a dia. E ia anotando meu percentual. Então, sei lá, o tema que mais caiu na prova da SES Rio era trauma em cirurgia geral.
E aí eu começava estudando, não pela aula, porque não dava tempo. Imagina ter que assistir a aula de todos aqueles assuntos. Imagina ter que, sei lá, ler a apostila de todos aqueles assuntos. Eu ia direto pra questão. E a questão me falava, ó, esse assunto é um assunto que você domina, você tá bem. Ou não, esse assunto você tá mandando mal, é melhor você dar uma olhada na teoria. Então, ao invés de ter que consumir todo o conteúdo teórico, eu passava a consumir o conteúdo teórico que eu precisava, baseado no meu desempenho. Você corrigia a prova, via aquilo que você mandava bem, aquilo que você mandava mal, e aí você estudava a teoria daquilo que você Eu ia fazendo blocos de questões dos temas mais prevalentes. Entendi. E baseado nesses blocos, eu determinava se eu tinha que estudar mais ou menos. E você começou a fazer isso no 5º ano? No 5º ano. E tudo no caderno, cara. Que gênio, né? Que sacada. É que o caminho me ensinou e a frustração te ensina muito. Eu tava muito frustrado. Porque eu tava me dedicando, eu tava me esforçando. E você não via resultado. Saía do lugar. Então eu falei, cara, acho que todo mundo passa por isso se eu mesmo. seguir nesse caminho, a chance de eu ter o mesmo resultado é o mesmo. É o mesmo. Loucura é insistir nas mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então eu falei, cara, esse é um ano que eu não tenho nada a perder, eu posso arriscar. Se eu não passar nessa prova, se isso aqui for uma cagada, se for uma besteira, eu mudo ano que vem. Agora, e se isso der certo? E se isso funcionar? E aí foi muito legal, porque eu tava tendo dificuldade em ter disciplina, e esse caderno, cara, é igual quando você marca aquela to-do list, sabe, e você conclui o item. O ato de registrar o meu desempenho, de ver o meu progresso, de ver avançando, de ver o percentual subindo, dava mais gás pra era a continuar. minha motivação. Sim. E eu não passava a não depender daquela motivação de acordar motivado, Cara, a gente não acorda com vontade de estudar, a gente não acorda, nossa, que dia maravilhoso pra estudar preventivo. Se a gente for depender da motivação pra chegar em qualquer lugar, a gente não chega em lugar nenhum, né? Porque ninguém é motivado todos os dias. É o progresso que te faz avançar. E a disciplina, né? Exato. Porque, querendo ou não, tudo bem, você analisava o seu progresso, aquilo te dava vontade de continuar, mas era a disciplina de você saber que, não, eu posso sair pra jogar bola com os meus amigos, mas não, meu caderno tá aqui me esperando e eu vou continuar porque eu tenho um objetivo com ele. É aquela frase, né? Motivação é o que te faz começar, disciplina é o que te faz terminar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, em 3 meses, começando praticamente ali com a maioria dos conteúdos atrasados, sem ter que ler a apostila, sem ter que assistir todas as aulas, eu consegui fazer uma preparação decente. Sim. E essa preparação decente, com muitos erros, com muitas falhas, me permitiu, mesmo não sendo meu ano de prova, passar na prova da CRI. Você passou, né? Lógico, na reclassificação e tudo mais. Não importa. Mas foi uma nota que, seria uma nota boa. Seria uma nota razoável. Eu não lembro exatamente qual foi. Mas me permitia escolher um dos hospitais lá que era um dos famosos do serviço de residência do Rio de Janeiro. Uhum. E olha que louco. Quando eu soube que eu fui reclassificado, eu falei, caramba, velho. Isso era, próximo de março, minha formatura tava pra maio. Tive sacada. Vou adiantar minha formatura. Vou me formar e entrar na residência. Me livrar disso aqui, pelo amor de Deus, tudo que eu mais queria. E olha como é que a vida te ensina, te mostrando, às vezes, que mesmo que as coisas que você quer não são as melhores coisas pra você. Eu não consegui adiantar a minha formatura, então, obviamente, não consegui entrar na residência do Rio de Janeiro. Me preparei de novo, e aí, obviamente, eu segui todo aquele princípio. Minha preparação foi muito, vamos dizer assim, mais eficiente. Eu acabei prestando 5 provas no final do ano. PSU, Marcílio Dias, a prova da SES Rio, o FRJ e uma prova só em São Paulo, que foi o IANSP. Na minha época, eu não tinha ideia de ir pra São Paulo. Minha ideia era ficar no Rio, era do Rio, família no Rio, tudo no Rio. Só que na última hora, eu decidi que eu ia fazer uma prova pra São Paulo. O último edital que estava aberto era do IANSP. Então, eu me inscrevi na prova. Eu passei em todas. A maioria delas entre os 3 primeiros colocados. E aí eu vim pra São Paulo. E se eu não tivesse vindo pra São Paulo, primeiro que a gente não estaria aqui. A gente não teria se conhecido. Eu não teria conhecido minha noiva. Eu não teria construído Além da Medicina junto com os meninos. O Mentoria Residência talvez não se tornasse uma realidade. Então, olha como é que a vida te ensina através de nem sempre te agradar. É aquilo, Deus escreve certo por linhas tortas. É essa frase, né? E o padre fala sempre, né? Que a gente planeja e Deus dá risada. Exato. Então, assim, os planos eram muito maiores e iam te levar muito mais pra frente, enfim, te lançar muito mais do que você imaginava. E aí caí na minha residência de cirurgia geral. Muito louco isso. Muito louco e, assim, eu não criei um método ERAS e nenhum caderno de erros. É o caderno de erro, né, que se chama?
Mas, ouvindo você falar, me lembrou, teve muita semelhança com o que acontecia na minha faculdade. A gente tem uma coisa lá no Sul chamada Teste do Progresso. Todo ano o Teste do Progresso é aplicado, do 1º ao 6º ano da faculdade, para todos os alunos, é obrigatório. E o povo achava um saco. Eu achava um saco no início, né? Porque, é uma prova de residência. São questões de residência, dividida como se fosse uma prova de residência mesmo, para avaliar a sua evolução ao longo da faculdade. Então, no ciclo básico, você é obrigado a acertar pelo menos as questões, algumas questões de preventiva, algumas questões mais óbvias. Aí você entra no ciclo clínico, as questões de clínica, cirurgia, pediatria, GO, você já tem que começar a ir um pouco melhor. E no final mesmo, é para avaliar o quanto o seu internato tá te fazendo avançar. E a galera, não gostava. Eu comecei a perceber, no meu 5º ano, que o teste do progresso era uma das minhas melhores... era um dos melhores jeitos de eu avaliar meu desempenho, meu progresso mesmo, sabe? Então, eu fiz o teste do progresso do 5º ano. Eu acertei... Eu sempre foi... a minha nota sempre aumentou gradativamente, assim, de um ano para o outro. E no 5º ano, eu lembro que eu fiz, 60%, 60 e poucos por cento da prova. Eu falei, gente, e eram 100 e poucas questões. Igual uma prova de residência mesmo. 20 questões de cada bloco. E eu falei, gente, peraí. Se eu tô avançando só estudando aqui os anos na faculdade, se eu começar a estudar mesmo pra residência e for avaliar esse progresso ano que vem, eu tenho que estar melhor ainda. Então, acabou que eu usava os testes do progresso, a gente ficava com um caderno de prova sempre. Então, eu usava as questões dos anos anteriores, usava os testes dos anos anteriores, para ir vendo o quanto eu estava progredindo naquilo, sabe? Eu acho que no 5º ano mesmo, até estudando pro internato, isso foi uma coisa também que me libertou, assim, dessa responsabilidade de dar conta de um cronograma de apostilas. E aquilo me dava uma ansiedade. Eu comecei a guardar as apostilas dentro de um armário, assim, elas chegavam e eu guardava dentro do armário, pra não ver. Porque se eu visse aquela pilha de apostila na escrivaninha, aquilo me até desmotivava, sabe? De sentar pra estudar. E é muito doido você contar isso. E aí você veio pra São Paulo, a história do Além da Medicina, do toque no ombro do Vitão, a gente já contou aqui no episódio com o Vitão. Então, quem ainda não assistiu, quem ainda não ouviu esse episódio, por favor. Mas a mentoria em si, quando foi que chegou o seu primeiro aluno? Boa. E aí, agora, contando a história, você vai percebendo vários pontos em comum, né? Eu acho que os maiores pontos de inflexão da minha vida surgiram de alguma frustração. Então, talvez a estratégia de estudar dessa forma surgiu da frustração de que eu estava me dedicando e não estava tendo resultado. E a mentoria, ela também surgiu de uma frustração minha, só que agora uma frustração diferente. Por conta de que no primeiro ano de residência de cirurgia geral, em São Paulo, uma realidade completamente diferente, preenchendo muito papel, fazendo muita burocracia, trabalhando muito, dormindo pouco, eu estava frustrado com aquela realidade. E eu falei, cara, eu preciso achar alguma coisa que me desconecte um pouco dessa vivência ali pesada da residência. Então, a residência já estava muito tranquila, eu arrumei mais uma sarna para me coçar. Eu falei, cara, eu vou começar a produzir conteúdo, eu vou entrar no Instagram e vou falar sobre as coisas que eu fiz, que eu acredito. Eu acho que tem pouca gente falando de... Na medicina, a gente fala muito de conteúdo técnico, mas a gente fala pouco de soft skill, de habilidades, de currículo, de estudo. E eu acho que eu tenho alguma coisa aqui para contribuir. Mas você entrou nas redes sociais antes de você ter alunos, então? Antes de ter alunos. Eu comecei a produzir conteúdo sem saber o que eu ia fazer com ele. Na época, a minha ideia era falar... Quando você criou o @mentoria médica. Exato. Na minha época, a ideia era falar sobre finanças, empreendedorismo. E acaba que a gente vai descobrindo ali o caminho a partir do momento que você vai conversando, você vai vendo suas aptidões. E eu percebi que quando eu falava de residência, quando eu falava de estratégia de estudos, primeiro que o pessoal vibrava muito, o pessoal curtia muito, porque era um conteúdo relativamente novo, não tinha ninguém falando sobre isso na época. E aí, eu também me sentia muito validado para falar daquele assunto, porque eu tinha tido resultado, eu tinha percorrido esse caminho, e eu acreditava de verdade que eu poderia ajudar as pessoas a também conquistarem esse objetivo. Então, comecei a pensar em como construir, né, um programa de acompanhamento. Na época, o Mentoria Residência era o seguinte: era uma tabela de Excel, em que basicamente eu mimetizava aquela estratégia do caderninho, que quem inclusive me fez ali a mágica de organizar isso em fórmulas, dashboard, foi o Lucas Dias, que é um colaborador nosso da Além da Medicina até hoje. E ele tá com você desde essa época? Desde essa época, tem 3 anos já, e aí depois com a Além da Medicina ele acabou entrando também para Além da Medicina, então um salve pro Lucão. Então tinha esse planner, né, em Excel, e tinha mentorias individuais comigo de 3 horas. 3 horas. E eu falo que nessa época, essa mentoria, ela
me ensinou muito mais do que talvez eu tenha ensinado para os alunos. Porque conversando com eles, entendendo as realidades, entendendo a rotina de cada um, diversos cenários que nunca tinham passado pela minha cabeça, eu acabei aprendendo muito. E esse conhecimento foi talvez o propulsor para a gente crescer o programa. O meu primeiro aluno, eu lembro até hoje, foi o Matheus Paniago. Não sei se ele vai ouvir esse podcast, mas um salve pro Matheusão. E eu aprendi muito com essa primeira turma que tiveram 6 alunos. Ele chegou em você através do Instagram. Do Instagram. E aí, o que aconteceu? A gente aprendeu muito sobre o que fazer, o que não fazer. Obviamente, a mentoria não dava para crescer dessa forma, né? Senão, como é que eu ia fazer residência? Como é que eu ia fazer todas as outras coisas? Então, a gente foi encontrando maneiras de transformar esse conhecimento, no 1 a 1, em uma metodologia, em um caminho, em uma trilha de aprendizado. E aí foi assim que a gente encontrou a alavanca para crescer o programa e trazer mais alunos. E só uma curiosidade, nessa época, quando chegou seus primeiros 6 alunos, né? Que teve a primeira turma de mentoria. Certo. Quantos seguidores você tinha no Instagram? Até pra galera... Muito pequeno. Eu acho que eu tinha, sei lá, 1.500. Tá vendo, gente? É interessante a gente falar isso, só pra galera não achar que todo mundo começa grande. A gente sempre bate nessa tecla aqui, mas o medo de começar pequeno, ele tem que, sabe? Esquece isso, porque às vezes você com um público pequeno, você acha que, não, o que eu tenho pra passar pras pessoas? Você entra naquela devia ter começado roda antes. Da síndrome do impostor. Exatamente. Começava com 10 seguidores, já dá pra começar. Não tem problema. Desde que você resolva uma dor e você seja genuíno ali na sua vontade de ajudar e na sua capacidade de resolver essa dor. A questão do propósito, né? Exato. Você tinha um propósito, você sabia o que você queria com aquilo, você realmente tinha vontade de ajudar baseado no que aconteceu com você. Então, na sua experiência. Então, eu acho que você transformou a sua experiência numa metodologia, basicamente. Exato. Se a gente for resumir a história da mentoria. E hoje, olhando pra forma como a gente começou, a gente dá risada, né? Olhando todos os recursos que a gente tem hoje, a equipe, o time, você olha, era uma planilha de Excel, eu sozinho, e o grupo de alunos ali no WhatsApp. Então, cara, é muito, muito simples, é muito rudimentar, mas esse é o sinal que talvez eu tenha começado na hora certa, né? Porque se você não se envergonha, teoricamente, do seu primeiro projeto, é que você começou tarde demais. Exatamente. E você começou isso em 2018, né? Não, a gente era R1 em 2018. 2018. 2018, final de 2018, então foi sua primeira turma de mentoria. Isso. Então isso vai foi antes do Além da Medicina. Vai completar 4 anos agora, que foi antes do Além da Medicina. Aí depois surgiu o Além da Medicina. Exato. E aí a sua segunda turma de mentoria já foi dentro do Além da Medicina? Exato. Aí, assim, é aquele negócio, né? É difícil construir alguma coisa grande sozinho. E, obviamente, eu e o Bernardo não daria conta de, resolver todos esses pepinos de empresa, crescer o programa se eu não tivesse ajuda. Aí eu conheci o Vitor, inicialmente, ele me apresentou o Michael, e a gente começou a pensar em como a gente construiria toda essa tese aí do Além da Medicina, que é mais do que o mentoria residência, né? Tem a parte de finanças, tem a parte de soft skills através do MedSkill, a parte de consultório através do MCP. Mas na época a gente não sabia de nada disso, e talvez a coisa mais simples ali seria avançar com mentoria residência, que já era uma dor muito clara e já existia, vamos dizer assim, essa demanda. Então a gente abriu a nossa segunda turma de mentoria, que na verdade era junto com tudo isso, com finanças, com empreendedorismo, com tudo na primeira turma ali do Além da Medicina. Aí a gente já chegou aos nossos primeiros 100 alunos, já se tornou um negócio maior. Isso em 2019. 2019. Em 2019 eu também estava me preparando para a prova de R+. Foi quando a gente se conheceu. Foi quando a gente se conheceu. E aí, nessa prova de R+, como eu estava documentando ali a minha preparação no Instagram, falando da minha estratégia, usando o planner, defendendo muito o meu método, foi um caos, porque mentoria, R2 de cirurgia geral, Instagram, produzir conteúdo, era muita coisa para pouco tempo e muita exposição, né? Tipo, um skin in the game ali que eu não tinha visto nunca ninguém fazer, como se fosse um reality show da minha preparação. Exato. O pessoal acompanhava e, imagina se não dá certo, imagina se não passa. Você é bom mesmo? Então quero ver você passar com o seu método. Com que autoridade vai ter para defender qualquer coisa depois? Graças a Deus deu muito certo. Inclusive, na minha primeira prova foi um fracasso. Eu nem fui para a segunda fase, foi horrível. Lembro. Mas depois eu consegui me recuperar e acabei sendo aprovado em primeiro no IANSP, em urologia, e terceiro na urologia da UERJ, que para mim é uma das melhores instituições de uro do Rio. E eu acho que foi ali o ponto da virada, né? Porque o pessoal percebeu aquilo ali. Foi muito real, cara. Eu tava me preparando uma prova de residência na frente de todo mundo. Como você falou, foi um BBB, né? Foi um reality show. E foi ali que o programa talvez tenha descolado, sabe? Que tenha realmente
trazido a sensação de que, pô, isso aqui pode ser um caminho pra mim. E aí depois a gente foi abrindo umas turmas, a gente foi crescendo. E aí, para abreviar essa história, né? Porque é muita coisa que aconteceu nesse período todo. Hoje, em 2022, alguns números, né, do Mentoria Residência. A gente já tem milhares de aprovações entre os nossos alunos. A gente já conta hoje só na nossa equipe do Mentoria Residência, sem contar o Além da Medicina, com mais de 40 pessoas, sendo dessas 25 mentores formados pelo programa, formados pela estratégia, aprovados nas melhores instituições, seguindo nossa metodologia. A gente tem uma plataforma própria que direciona toda aquela tese do método ERAS, então de estudo baseado em métricas, revisões programadas, abordagem ativa do estudo e subjetividade fora do jogo, foram entremeadas dentro de uma plataforma que facilita muito a vida do aluno, né? Não é uma planilha de Excel, é tudo automático, com muita tecnologia, algoritmo próprio, enfim, todas as funcionalidades que a gente tem no programa. 4.000 alunos atuais, ativos, se preparando esse ano com a gente para as provas de residência. 4.000 pessoas. Começou com 6. Então você vê que tudo que se torna grande começa pequeno. Exatamente. E a gente está muito feliz com as novidades que a gente vai trazer para 2023. A gente está evoluindo muito o programa de mentoria. A gente teve a oportunidade de se juntar com muitas pessoas boas nesse caminho. E para 2023 a gente vem para arrebentar esse mercado, porque vem muita novidade. Inclusive, vou fazer um jabá aqui, que para quem quiser conhecer mais do programa de mentoria, a partir do dia 19 de setembro, na segunda-feira, a gente vai iniciar uma série de aulas e também uma degustação de toda a nossa plataforma de forma gratuita. Então, você vai poder conhecer a estratégia do programa, você vai poder conhecer a nossa plataforma, os nossos mentores, toda a estrutura que o Mentoria fornece para você se preparar para as provas de residência 2023. E 2024 também. Então a pessoa vai poder usar. Vai poder usar, de graça. Sem nenhum custo, sem ter que colocar cartão, sem pegadinha, sem nada. E a gente vai abrir de verdade toda essa estratégia no detalhe das revisões, das aulas, como é que você faz resumo, conceitos matadores de questões, caderno de erros. A gente vai abrir realmente a caixa preta ali da mentoria para o pessoal que quiser conhecer, que quiser aplicar essa estratégia nos estudos. Vamos deixar o link aqui na descrição para o pessoal se cadastrar. O nome desse evento é Mapa da Aprovação. Aí, ó, realmente, né? É um mapa para você conhecer e saber o que você precisa fazer e entrar na mentoria, né, gente? Porque realmente eu posso falar que santo de casa faz milagre sim, porque a minha irmã é aluna da mentoria. Vai prestar a prova agora, daqui a pouco. E se Deus quiser, ano que vem ela entra de monitora também. Opa, com certeza. Larissa, estamos te esperando aqui. Estamos te esperando, hein? Vem que tá quentinho. E aí, aproveitando para falar dos monitores, a gente já estava junto, né, quando começou a questão dos monitores, e eu lembro que você sentiu a necessidade de ter, entre aspas, mais Bernardos com você. Porque, querendo ou não, quando você tem 6 alunos, é muito mais fácil de você conseguir dar atenção, né, para todos os grupos de alunos, que no caso é um grupo de 6 pessoas, do que quando o negócio começa a crescer. E como foi, assim, essa questão? Quem foi o seu primeiro monitor? Como que isso surgiu? Só pra gente contar mesmo um pouquinho, pro pessoal entender a estrutura da mentoria, né? Porque quem chega hoje e olha a mentoria, o que é a mentoria hoje, não entende muito bem que, na verdade, ela foi um processo. Então, ela começou aí com o Bernardo e 6 alunos, e ela foi crescendo gradativamente até chegar no monstro que ela é hoje. Então, conta aí um pouquinho pro pessoal como foi essa questão, B. Não, legal. E, na verdade, não foi o nosso primeiro monitor, foi a nossa primeira monitora, né? A nossa primeira monitora foi a Júlia, que tá com a gente até hoje. Hoje ela coordena tudo no Mentoria Residência. Eu brinco que eu tenho 2 chefes, a Gabi e a Júlia. Manda em tudo! Essa é a Juju. E a Júlia é uma pessoa incrível. Ela fez prova de residência, foi aprovada, passou em otorrino na UFMG, que era a primeira opção dela. E ela depois definiu que aquilo não era o que ela queria. E aí ela saiu da residência. Fez um ajuste de rota, como ela gosta de chamar. Tem inclusive um podcast que ela conta melhor essa história. O segundo podcast é com a Juju e vale muito a pena assistir esse podcast, viu, gente? A Ju tem um brilho nos olhos diferente e muito por causa dela a gente conseguiu trazer tanta gente boa pro programa. Obviamente a gente não trouxe 25 de uma vez, a gente foi trazendo as pessoas conforme a gente tinha capacidade, conforme também os alunos iam sendo aprovados. A gente tem um processo seletivo para os monitores, então não é qualquer aluno que passou numa prova de residência que se torna monitor. A gente seleciona aqueles que têm mais o perfil da mentoria, que a gente mais acredita que tem a agregar para os nossos alunos. Então a Júlia foi muito responsável por coordenar esse time de monitores, ela coordena até hoje. Ela foi muito responsável por abrir o nosso treinamento de prova prática presencial, nosso treinamento de prova multimídia online, que é o PNP. Então, a Júlia foi
a responsável por realmente expandir o mentoria, e hoje eu acredito muito nisso, porque óbvio que as pessoas ainda associam muito o meu rosto ao programa, e claro, eu tô presente no programa, todo mês a gente tem live comigo, que eu defino as metas, a gente conversa, a gente tá na comunidade dos alunos, no Circle, enfim, a gente tá ali, mas hoje o mentoria é muito mais do que o Bernardo. O conhecimento está disperso pela sociedade. Seria muito burro da minha parte eu achar que só eu detenho conhecimento, que só eu tenho a agregar. Pelo contrário, os monitores são muito melhores que eu. Eles tiveram muito mais resultados que eu. E eu acho que essa é a grande mágica do aprendizado. Quando você consegue ensinar alguém e essa pessoa consegue ir mais longe do que você, é sinal de que você fez o seu trabalho. Assim, a gente já vai ir caminhando, né, pro nosso final aqui. Eu só quero falar uma coisa como alguém que não fez mentoria, mas observou de fora o crescimento e o processo que foi o Mentoria Residência chegar onde ele chegou hoje. Então, assim, é muito legal ver o jeito como você lidou com a situação toda. Então, você começou, botou a cara pra jogo, né? Botou a cara pra tapa mesmo. Eu lembro no início, no comecinho, lá no hospital, como as pessoas encaravam o seu projeto. Que não era de forma positiva. Não era de forma positiva. Então, as pessoas te conheciam, já quem era do hospital te conhecia, por conta do projeto. Não eram todas as pessoas que tinham um feedback positivo, as pessoas não sabiam nem o que você fazia. Exato. Mas o julgamento é sempre mais fácil do que analisar e conversar. Exatamente. Então, assim, a gente começou a conversar na época do Mentoria Médica, na época que o seu Instagram era Mentoria Médica. Quando o Instagram dele passou pra Bernardo Pretti, eu lembro que eu tive um dedinho aí ali. De... Sim, total. Você acha que eu troco? Você acha que eu... E a única coisa que eu falei você não tem que ter vergonha do seu @. Mentoria Médica foi o jeito que você começou, e eu acho que eu não vejo problema nenhum, história, né? Faz parte da sua história, eu não vejo problema nenhum de você assumir isso. Mas você é o Bernardo Pretti, e é o Bernardo Pretti quem tá construindo tudo isso. Então, acho que isso também é mérito seu. E ele falou, não, eu vou trocar. E aí, trocou, e o Mentoria Médica virou Mentoria Residência. Exato. E a Mentoria Residência do Bernardo, como ela é conhecida hoje. Mas é muito legal, e eu tenho muito orgulho disso, de poder falar isso para as pessoas. Ver a humildade que você teve, ao mesmo tempo que você foi extremamente corajoso, e a grandiosidade do que você construiu tá atrelada à sua humildade de chamar mais pessoas. E como você falou, tirar da cabeça que você é o detentor do método e do conhecimento. Não, existem outras pessoas que você treinou, né? Você assumiu essa responsabilidade, esse papel de liderança, puxando para sua palestra do ingresso mais uma vez, de treinar as pessoas para fazer aquilo que você acredita, e o mais legal, de contagiar as pessoas a quererem que o projeto cresça, que o negócio cresça cada vez mais, e que os alunos sejam aprovados cada vez mais nas melhores instituições, assim como foi o início dessa construção. Né? Você tinha um propósito e você consegue transmitir esse propósito para todas as 25, 30, 40, 60, 70 pessoas que trabalham com você. Então, isso é muito legal. Eu tenho um orgulho enorme de falar isso. E acho que é um parabéns gigante que você recebe todos os dias, todos os anos, quando seus alunos te mandam as aprovações. Né? Então, eu vejo o tanto que você se dedica a esse projeto. E quando eu falo se dedica, é 24 horas por dia, 7 dias por semana mesmo. Né? Sempre encarando tudo da melhor maneira possível, não ligando pros julgamentos, porque você sabe onde você quer chegar e você conhece o seu propósito, e as pessoas se beneficiam muito do seu propósito. Então, todos os dias Bernardo, obrigada. Esse final de semana, no ingresso, você recebeu vários depoimentos, né, de ex-alunos seus. Então, obrigada, eu só passei na residência por sua causa, eu só fui aprovado na minha prova de revalidação por sua causa. Que inclusive vai ser uma novidade para 2023, uma mentoria revalida. Exatamente. Então, eu acho que todo esse sucesso e toda essa construção que você teve de 2018, quando você começou até aqui, é porque realmente o seu propósito, talvez você ainda esteja só na metade do caminho ou só no começo e você ainda nem sabe aonde isso vai te levar. Então, queria te parabenizar aqui. Eu acho que em nome dos seus 4.000 alunos, provavelmente todos gostariam de ter a oportunidade de falar isso olhando nos seus olhos, como eu tô tendo agora. Mas parabéns, de verdade mesmo, por tudo que você construiu. E por todas as pessoas que você trouxe junto com você.
Não chora. Tô segurando aqui. Tô segurando, porque essa foi pesada. E eu acho que eu só tenho a agradecer, porque a gente só chega mais longe porque a gente sobe aí no ombro de gigante. E esses gigantes são vários, né? Um deles é você, que me apoiou durante todo esse caminho. O nosso time do Além da Medicina, o Michael, o Vitor, e todas as pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente com a gente, nosso time de monitores e principalmente os nossos alunos, porque eu acho que a gente só conseguiu evoluir dessa forma porque a gente teve pessoas incríveis ali dentro que mostraram pra gente o que fazer e o que não fazer. E eu acho que foi um mérito nosso também de sempre estar disposto a ouvir. Não, a mentoria não nasceu perfeita e é 1000 maravilhas ali todos os dias. Não é todo dia que a gente acerta, não é todo dia que a gente capricha. A gente tem muito a aprender, a gente tem muito a evoluir, e isso é muito bom. Porque se a gente tem a evoluir, a gente pode melhorar e entregar cada vez mais resultado. E esse é o seu objetivo, Exato. né? Eu acho que quando... Eu falei muito disso também esse final de semana no ingresso. Quando a gente assume esse papel de ser humilde e ouvir... Como você sempre fala, a mentoria... Eu ouvi você falando isso, eu ouvi ele falando isso, gente, na semana passada, numa reunião com os mentorados. A mentoria é construída para vocês e por vocês, falando dos mentorados, dos alunos. Então, eu quero ouvir a opinião de cada um. E ele passou 2h30 num Zoom, ouvindo um por um as sugestões, as pessoas, os elogios, as críticas. E ele ouve um por um e aceita cada um, independente, né, do tipo de crítica e do tipo de sugestão. Ele ouve, aceita e ele realmente quebra a cabeça em casa. Então, o Bernardo é aquela pessoa que ele não desliga nenhum momento. Enquanto ele está acordado, enquanto o cérebro dele está acordado, funcionante, ele está pensando em como ele pode melhorar a mentoria, em como ele pode melhorar o time, em como ele pode elevar as pessoas. E eu acho que, em meu nome, né, em nome da sua noiva, que não tem nada a ver com a mentoria, gente, e em nome dos seus monitores e dos seus alunos, que eu acho que têm a mesma opinião que eu, mais uma vez, parabéns pela humildade. E fica aí a dica para todos nós, né? Quando a gente leva todos os nossos projetos de vida tendo como a base a humildade, eu acho que a gente chega muito mais longe. Obrigado, amor. Obrigado por trazer essa mensagem aqui. Fico muito honrado e muito feliz por fazer parte disso, e eu tenho certeza que é só o começo. A gente ainda vai construir muita coisa junto. Não tenho dúvidas disso. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente também não têm dúvida disso. E caminhando agora, de verdade mesmo, pro final, né? A gente tá aí falando da mentoria há quase 1 hora já. Você falou 19 de setembro? É isso? 19 de setembro. Gente, 19 de setembro, então, quem ainda não é aluno da mentoria, tá ouvindo a gente, ou quem tem um amigo que ainda não é aluno da mentoria, tá ouvindo a gente, encaminha esse podcast pro aluno, ou pro futuro aluno. E, amor, vamos pra nossa tradição, né? Vamos lá. Um livro, por favor, para as pessoas. Um livro que eu tô lendo agora, inclusive, que eu já vou recomendar, é 40 Mil Semanas. É um livro sobre produtividade, e 40 Mil Semanas você vai entender o porquê, que é o nome desse livro, quando você lê. E ele quebra muito os mitos de produtividade que a gente tem na cabeça. Então, eu não vou dar muito spoiler, até porque eu não concluí, mas é um livro que eu tô gostando muito e que vai muito contra as principais teses ali de produtividade. Foi uma surpresa positiva para mim esse ano. Ótimo, muito bom. Eu vou indicar um livro também que eu comecei a ler na semana passada, quando fui preparar a minha palestra. É um livro do Joel J, mas não é escrito só pelo Joel J, são vários autores, cada um fala de uma lição. E é um livro sobre pessoas. Então ele chama Pessoas Precisam de Pessoas. Então acho que a gente falou muito de humildade. Acho que vale muito a pena a gente ler esse livro para entender que sem as pessoas a gente não chega a lugar nenhum nessa vida. Então fica aí minha dica. E aonde as pessoas vão te achar agora nas redes sociais? Todas? @Bernardo Preste no Instagram, Bernardo Preste no TikTok, Mentoria Residência no YouTube e aqui no podcast, desconstrucast.podcast. Eu estou no @DRA Gabriela Araújo, @pediatra de consultório. No YouTube também agora, Pediatra de Consultório. E aqui no desconstrucast.podcast. Por favor, sigam a gente no Instagram, né, amor? Vamos miguelar. Vamos lá. Vamos seguir e a gente no Instagram. Compartilha esse episódio, Exatamente. Se inscreva no canal. E a gente se vê no mapa da aprovação, dia 19 de setembro. Exatamente. E quem sabe, ano que vem, daqui a uns meses, não seja você que tá ouvindo a gente aí, que vai mandar uma mensagem pro Bernardo, agradecendo pela aprovação. Aguardando essa mensagem. Agradecendo os monitores por tudo. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo.